Olá a todos, eu sou o Lucas Búfalo e bem-vindos a mais um Pode Ser. E hoje a gente está aqui com a Camila Chagas, uma grande pesquisadora sobre religião e o consumo de drogas relacionado à religião, relacionado ao ateísmo. Camila, muito bem-vinda. É mais do que um prazer ter alguém com a sua experiência, seu conhecimento. Muito obrigado por estar aqui conosco. E antes da gente começar com as perguntas, Camila, por favor, fala um pouco sobre você, sobre sua trajetória, seus ideais, por favor. Olá, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Não sei se é uma grande pesquisadora, porque eu sou bem pequenininha. Imagina. Mas eu tenho uma trajetória aí no estudo de drogas. Eu sou formada em psicologia, fiz o mestrado em psicobiologia, estudando drogas e idosos. Não entrei nesse estudo de religião e ateísmo assim logo de cara. Foi agora no doutorado. Estou fazendo doutorado, já estou prestes a terminar. Termino agora em julho, se tudo der certo. E estudando esses temas que às vezes as pessoas acham que são tão distantes, que é drogas, religião e ateísmo, e eles se conversam assim quase que o tempo todo. Então, isso que me levou a tentar aprofundar, e tentar entender qual que é essa relação, e se existe uma relação, e como ela se dá, né? E qual você diria, assim, que é a relação entre religião e drogas, e o consumo de drogas, né? Com a visão do divino e tudo? Então, tem várias coisas, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que acabam indicando tratamentos religiosos para pessoas com dependência de drogas. Então, a gente vê isso muito. Comunidades terapêuticas no Brasil, assim, 95% das comunidades terapêuticas têm um tratamento religioso. Muito desses tratamentos religiosos é imposto pela comunidade terapêutica, isso tem relatórios do Conselho Federal de Psicologia. Então, acaba que a religião aparece como uma forma de ajudar no tratamento das pessoas, ou pelo menos as pessoas acreditam que ela ajude. E também tem um grande mito aí de que pessoas religiosas usariam menos drogas do que pessoas não religiosas. E eu digo que é um grande mito porque a gente vive, por exemplo, no Brasil, onde 90% da população se declara religiosa. Só que 90%, ou seja, só 10% declara não religiosa. E os levantamentos sobre drogas, sobre consumo de drogas, tanto álcool, como cocaína, como maconha, mostra que boa parte da população, por exemplo, o álcool, 40% das pessoas fazem uso de álcool. Então, a religiosidade também está imbuída e também acontece junto com o comportamento de usar drogas. E a grande questão é que muitas pessoas, e alguns estudos até viram essa relação de que se você é religioso, você tende a usar menos drogas. Então, justamente isso eu investiguei no meu doutorado, inclusive saiu o artigo mostrando que não necessariamente é essa a relação. Então, no meu doutorado, para você entender, eu peguei uma grande amostra de ateus, de agnósticos e de pessoas religiosas de vários perfis religiosos. Então, temos pessoas da Umbanda, temos pessoas evangélicas, católicas, enfim. E aí nós fomos analisar quem fazia mais uso de drogas e quais drogas as pessoas usavam mais. Será que o ateu, de fato, usa mais drogas do que uma pessoa que é evangélica? E nós não encontramos nenhuma diferença entre os grupos. Isso foi bem interessante porque nós tivemos mais de 5.000 pessoas. A diferença, assim, foi tão pequena que na prática não faz diferença nenhuma se você é ateu, se você é agnóstico, se você é evangélico. E as pessoas acreditam, pela igreja evangélica, às vezes, mostrar que não pode usar álcool, que não pode usar drogas. A gente tinha a hipótese de que as pessoas usariam menos. E não, a grande surpresa foi que não. Então, foi uma das coisas que eu vi no meu doutorado. Eu também entrevistei pessoas em situação de rua, fiz várias entrevistas, né, tanto aqui quanto em Portugal. Mas só para você entender esse cenário grande que pode ter entre consumo de drogas e religiosidade. E o que você acha que, além, né, da questão da religiosidade, né, como eles não estavam relacionados, né, com o uso de drogas, né? Por exemplo, a religiosidade ela não influenciou que as pessoas usassem menos drogas. O que você acha que mais influencia as pessoas a usarem drogas, né, se não for a religiosidade? Ou a falta de religiosidade, né? Sim. Na verdade, tem vários fatores, né? O consumo de drogas é muito complexo. E quando a gente fala de drogas, é bem importante frisar que nós estamos falando de uma classe enorme de substâncias, que podem até ter efeitos opostos. Então, a gente está colocando numa caixinha álcool, maconha, cocaína, tabaco.
essas drogas elas podem ter efeitos muito opostos. Então, às vezes as pessoas até se sentem ofendidas quando usam psicodélicos, e a gente fala que psicodélicos são drogas. Mas o que a gente está chamando de drogas? Nós estamos chamando de drogas uma classe de drogas, de substâncias que alteram o sistema nervoso central, alterando processos cognitivos como memória, humor, percepção. Então, isso são drogas. É que a gente tende na nossa sociedade a colocar droga como algo ruim. Então, assim, se a pessoa usa droga, a gente já coloca como algo ruim. E esse termo é tão pejorativo pra gente que quando você faz uma coisa que tá ruim, você fala, isso aqui ficou uma droga. Não é? Já tá no nosso linguajar, já. Já tá no como coloquial. Como se automaticamente droga fosse algo ruim, sendo que não necessariamente. Pode ter efeitos ruins? Pode. A gente sabe que pode causar dependência, e não só a dependência, não é a única coisa ruim que drogas, né, que o consumo de drogas pode acarretar. Tem outros danos que acontecem muito antes da dependência, mas também pode ter benefícios. Então as pessoas, geralmente, né, os estudos mostram que elas começam por pura curiosidade. Sabe aquela coisa? Todo mundo usa. Álcool, você vê seu pai usando, você vê lá, principalmente na adolescência, né? Ah, eu tive tal efeito, aí você vê o amigo lá, meio grog. E às vezes o proibido, o tabu incentiva a pessoa a querer experimentar, né? Isso, e essa grande questão. Então, para esse uso que começa com uma curiosidade, às vezes começa até para a pessoa ficar desinibida, e aí a pessoa sente que está desinibida, para isso desenvolver, para prejuízos, leva um tempo. Só que às vezes se você fala assim, por exemplo, para pais, isso é bem complicado, porque o pai fala assim, ó, eu posso beber meu álcool, mas se você vê, se os pais vê o filho lá com a maconha escondido, fala, ele tá rebelde, ele tá isso, tá aquilo por causa da maconha. É o famoso faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então as drogas se tornaram para a sociedade, ao meu ponto de vista, o grande bode expiatório. Porque tudo que acontece, mas se tirar a droga, tudo vira um mar de maravilhas, e não é. Então tem vários problemas que geralmente a gente identifica antes da pessoa começar a ter problemas com o uso de drogas. Então as drogas, elas podem ser usadas como automedicação, e álcool, por exemplo, pode ser usado como automedicação. Às vezes a pessoa tá ansiosa e bebe álcool para dar uma acalmada, porque o álcool ele é bifásico. É, ansiosa, depressiva também, né? O álcool acaba distraindo a pessoa, né? E às vezes, por a gente não ter muita informação sobre drogas, as pessoas usam, gostam dos efeitos, mas não sabem muito bem como controlar aquele comportamento ou como usar de uma forma menos prejudicial. Porque a gente não tem informação sobre isso. É um efeito dominó, né? A pessoa vai usando, vai aumentando a dose, né? Acaba virando uma válvula de escape pra pessoa, né? Muitas vezes, né? É assim que a droga vira um problema, né? Sim. Que às vezes em quantidades menores pode ser tranquila, mas quando ela realmente é abusada, né? Em níveis exorbitantes, né? Acaba virando um grande problema, né? Vira um problema, mas quando a gente percebe, a gente vê que, na verdade, o contexto da pessoa e questões mais profundas da vida dela, de problemas, vieram antes desse consumo. Esse consumo é uma parte. Tá causando problema. Consumo é um resultado, muitas vezes, né? Muitas vezes é um resultado. E então, quando a gente coloca a culpa na droga, a culpa é a droga, a gente está simplificando um problema muito complexo. Porque se a gente tira a droga, o problema vai continuar. Não é combater a droga, é combater o que causou a pessoa usar. Sim, e também qual que é o padrão de consumo. Porque o grande problema é que não é um problema em si as pessoas usarem. Mas o problema em si é as pessoas não terem informação do que estão usando. Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa usa cocaína, ela nem sabe se está usando cocaína de fato. É um mercado ilegal. Ela pode estar usando qualquer substância, pode ficar dependente de substâncias que nem ela imagina, pode ter resultados muito agressivos. Tem nenhuma regulação do governo? Não tem, Então é essa a questão da informação. E muitas vezes, quando você vê ao longo da história campanhas governamentais sobre drogas, é sempre aquela coisa, droga mata, droga é ruim. Só que isso não informa as pessoas. Porque aí quando a pessoa vai usar e vê que não é bem assim, não mata ou não torna a pessoa dependente a primeira vez que usa, igual o crack, né? Tem uma grande questão de que usou uma vez, ficou dependente, aí acaba filmando as pessoas na Cracolândia, que é um nome horrível, mas enfim, é o nome que as pessoas dão. E aí as pessoas vão achando que é aquilo. E quando você usa e vê que não é bem aquilo, quando você usa maconha e vê que não é bem aquilo, que o colega ainda tá bem, tá indo bem na escola, você fala assim, não, então estavam mentindo pra minha vida inteira. Só que você ainda não tem toda a informação que deveria ter, que
os governantes deveriam fornecer para a população, porque eles acham que se falar alguma coisa de benefícios e malefícios, você está incentivando. Isso não é. Você informar benefícios e malefícios sobre o uso de drogas não é você incentivar. Essa é a grande diferença que as pessoas têm que entender. Então, às vezes, quando eu vou dar Passar um uma dado palestra... científico, né? às vezes quando eu vou dar palestra para adolescente, já aconteceu muitas vezes. As pessoas que vão organizar falam assim, eu sei, eu conheço o seu perfil, mas olha, tenta não falar dessa forma, porque aqui a gente fala que não pode usar. Aí eu falo assim, não, legal, adolescente não deve usar mesmo. Uma pessoa com menos de 18 anos não deve usar menos. Mas o que eu vou fornecer para eles são informações. Então, você quer que eu fale sobre? Porque se é para falar, não vai mentir, né? use drogas, droga mata, Exatamente, vai queimar seus neurônios, eu tô falando uma informação que não é científica. Então, não chama um cientista para falar. Chama qualquer pessoa aí que leu aquele comercial antigo, sabe? Você coloca o ovo, é o que vai acontecer com o seu cérebro. Então, é isso, né? É o grande medo das pessoas. Por que as pessoas têm medo da informação? A informação vai deixar as pessoas mais críticas sobre o próprio consumo e sobre escolher não usar. Conhecimento é poder, né? Sim, é muito poder. E eu tô aqui, e esse assunto, como me é caro, eu fico já empolgada. E você que tocou num ponto muito interessante, né, de comunicar com adolescentes, né, e passar esse conhecimento científico, como você vê o processo de passar conhecimento científico para as grandes massas, né? Como é o processo de democratizar a ciência? É uma questão muito delicada, mas crucial na nossa sociedade. A gente está vendo, ao longo da história, umas iniciativas pequenas ainda de canais científicos, canais que estão com compromisso com a ciência. Não só levar a ciência, mas falar sobre ciência, você também ensinar um pouco sobre ciência. E a rede social já é uma plataforma, né? Já é um caminho para isso, né? Sim, já é. Então está crescendo isso e eu fico muito feliz. Mas você percebe que muitas pessoas falam besteira com uma convicção assim, que eu falo, nossa, eu não consigo falar com essa convicção. Por quê? Porque nós não temos o sim ou não. Na ciência, uma informação que você passa hoje, amanhã ela pode ter dados novos, evidências novas e ser outra, mudar. Mas nas redes sociais, as pessoas falam besteira com uma convicção e as outras pessoas acreditam naquilo só porque faz sentido. E não é isso, né? Até eu, cientista, eu gosto de falar nas redes sociais, eu não tenho uma página grande, mas assim, o pouco que eu faço, eu sempre falo assim, não precisa acreditar no que eu tô falando. Nem é para acreditar cegamente em ninguém, seja cientista ou qualquer outra pessoa que você confie. Você precisa saber de onde a pessoa tá tirando aquela informação. Questionar. Então, assim... Não é negar ou aceitar, a gente tem aquele equilíbrio, questionar. E muitas páginas estão usando, às vezes... um estudo comprovou. Um estudo vai comprovar o quê? É só um estudo. A gente precisa de anos de evidências para... Muitos estudos, muitas opiniões, muitas ideias, né? É todo um processo, né? É um processo. Então, assim, eu acho que as redes sociais têm um potencial, sim, de desmistificar muitas coisas. Tem até um estudo interessante que saiu nos Estados Unidos, perguntando para várias inteligências artificiais. O estudo fez várias perguntas para a inteligência artificial sobre drogas, para ver se esses grandes sites, né, de inteligência artificial, eles respondiam corretamente. Porque as pessoas perguntam agora na inteligência artificial, né? Tudo. Tudo. E aí eles viram que, assim, boa parte são informações corretas, mas como essas inteligências, elas acabam tirando as informações de sites, muitas vezes, e sites que as pessoas às vezes colocam informações erradas, tem muito ainda informações incorretas sobre drogas. Então, mesmo que você vá não sei se eu posso falar isso aqui, mas vá num chat GPT da vida e coloque lá e pergunte sobre drogas, não quer dizer que toda informação que eles fornecem é correta. Então, assim, o ideal é realmente buscar informações de artigos científicos, mas nem toda a população tem atualizadas também, né? Mas atualizadas, às vezes em site de universidade, em plataformas científicas, o que é muito difícil, porque o maior conteúdo que a gente tem sobre drogas é um conteúdo já datado, e as pessoas só estão reproduzindo isso.
É o que o Francis Bacon dizia, né? Veritas filia temporis, né? A verdade é filha do tempo. Então, Sim. algo que era verdade, por exemplo, há 20 anos atrás, hoje não é mais porque novas informações foram descobertas, né? Então, às vezes pode, né, o chat GPT pode pegar uma desinformação, às vezes pode pegar uma informação desatualizada, né? Então, a ciência sempre está em progresso, né? Sim, às vezes eu vejo alguma coisa sobre drogas na internet e falo, jura que eu tô ouvindo isso hoje, assim? Porque a guerra às drogas, ela foi declarada lá pelo Nixon em 71. Sim. Eu não tinha nem nascido. E muito do que ele falava sobre drogas, hoje em dia eu escuto. Não era para eu escutar isso. E ele falou que as drogas eram o inimigo número 1 dos Estados Unidos. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas acham que a droga é o inimigo número 1 da sociedade. Quando você vê planos de governo, candidatos falando sobre seus planos, muitas vezes eles falam o quê? Que vão acabar com o tráfico. Legal, o tráfico de drogas é algo realmente que tem que ser combatido. Mas, na verdade, a estratégia deles para supostamente acabar com esse tráfico é prender pessoas que fazem uso. É, atacar o usuário, né? Não, o usuário é uma Isso. vítima, muitas vezes, de drogas mais pesadas. É uma vítima. E se a gente for ver, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais tem com a maior população carcerária. E se a gente for ver, olhar para esses dados, quando a gente olha a população masculina, de todos os crimes que é possível a pessoa ser condenada, 25% deles é sobre tráfico de drogas. Crimes relacionados ao tráfico de drogas. Aí você pensa assim, 25% é um número muito grande. Só que teve uma pesquisa bem interessante, uma tese de doutorado de um jurista, que ele defendeu na USP, é Marcelo, não vou lembrar o segundo nome dele. E ele viu que dessas prisões, dessas condenações por tráfico de drogas, mais cerca de 50% delas eram pessoas que estavam portando 50 gramas de cocaína ou menos de 100 gramas de maconha. Ou seja, não são grandes apreensões, não é essas que são retratadas pela mídia. Conseguimos interditar um caminhão com não sei quantos quilos de cocaína. Não, as pessoas geralmente são presas por uma quantidade muito pequena, que geralmente são os consumidores de drogas. Então, essa pessoa passa a não ter mais o réu... Não era tráfico, era posse. não tem mais o réu primário, acaba com a vida dessas pessoas. Se você for ver, mulheres, cerca de 62% das mulheres são condenadas por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Acaba com a vida dessas pessoas, porque você sai de uma prisão com essa ficha, né, de alguém que foi preso, você tem dificuldade de arrumar um emprego. Se você arruma um emprego, é um emprego que paga muito pouco, então a pessoa, às vezes, volta esse padrão. Já tá com a ficha criminal, já tá o passado manchado, né? Sim. Por simples posse, né? Foi uma punição completamente desproporcional, né? Desproporcional. Então, é um ciclo. É um ciclo que vai acontecendo e as pessoas só vão assistindo aquilo e aplaudindo as pessoas serem presas por tráfico de drogas. Então, tem muito disso, né? De criminalizar a pessoa que faz uso de drogas. O Brasil é um país que não descriminalizou o consumo de drogas. A maconha foi descriminalizada no ano passado. Mas o Brasil tem uma política de despenalização. Despenalização quer dizer que, na verdade, a pessoa não pode ser presa quando é caracterizada que ela faz uso de drogas, que ela não é traficante, que ela é um usuário. Se ela for caracterizada como usuário, que geralmente são população branca, não populações negras, que são caracterizadas como usuário, ela não é presa, porque a gente não pode ser preso no Brasil por causa disso, mas ela perde o réu primário. Isso é muito grave. Você perdeu o réu primário, você acaba com a sua vida. Então, o Brasil ainda tem uma política muito de proibição, de tentar fazer com que a pessoa que use drogas é a culpada e perca por já o todos direito os de defesa, problemas. Isso. Então, é uma questão muito séria, que tem muitas camadas e não tem um motivo que as pessoas usem drogas. Tem vários motivos. Então, se você é uma pessoa que já está numa realidade de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, se você é da população negra, que é essa população que mais sofre com isso. Eu trabalhei num centro de acolhida que a gente recebia muito da população que saía da prisão, não tinha para onde ir, no centro de acolhida. E aí, às vezes, eles arrumavam emprego, começavam a ir trabalhar, mas aí falava... Camila, olha o que acontece. Tô indo trabalhar e a polícia me para me revistar. Às vezes eu chego atrasado porque param. E por que param? Não para qualquer pessoa.
Porque se encaixa no perfil que a polícia acha que é criminoso, sabe? Esse preconceito que tem. Então, mesmo que as pessoas, às vezes, queiram mudar suas vidas ou fazer algo diferente, o próprio preconceito que a gente tem em torno desse tema, que já está datado, mas, enfim, a gente está caminhando para melhorar, eu imagino, ainda é muito presente na realidade da população pobre. A pessoa já tem obstáculos artificiais na frente dela. Né? Já tem. Então, você fica... E aí, né? O que acontece? E, né, focando na lei, assim, quais você acha que devem ser, tipo... Como você acha que a lei deve mudar para favorecer essas populações mais oprimidas? Para que elas tenham, né, mais respeito, né, do nosso sistema carcerário, do nosso sistema policial, como elas podem ser, né, mais reconhecidas? Eu acho que hoje em dia o Brasil já tem exemplos de outros países que estão melhorando nessa parte política das drogas. Então, Portugal, por exemplo, que é um dos países que tem uma política mais bem avaliada mundialmente, uma das políticas, mas tem outros países também que fazem uma política bem interessante, eles começaram com a descriminalização das drogas, que eu acredito que é o primeiro caminho. Parar de prender pessoas que fazem uso de drogas. A pessoa quer usar, por quê que eu vou falar que eu vou prender ela porque ela está usando? Ela está fazendo algum mal para alguém? Não tá. Então, Portugal, em 2001, faz muito tempo, que fez isso com todas as drogas ilícitas. Mas não só isso, acho que não basta só descriminalizar, mudar a lei. Porque descriminalizar é você deixar de criminalizar quem faz uso de drogas. Então, você geralmente, né, nas leis que descriminalizam o consumo de drogas, elas criam uma quantidade que as pessoas podem portar para ser enquadradas como uma pessoa que faz uso de drogas. Então, isso é legal porque fica claro, você sabe mais ou menos quanto que você pode portar. Mas o que acontece, por exemplo, em Portugal, é que depois dessa lei, dessa mudança de lei, que veio acompanhada com muitas mudanças no sistema de saúde também para receber essa população que faz uso de drogas sem esse preconceito que às vezes a gente tem, eles perceberam que o número de pessoas que fazem uso de drogas não disparou como as pessoas acreditavam. Ah, se descriminalizar, todo mundo vai querer usar. Gente, não é todo mundo que quer usar drogas. Para, não é assim. Mesma coisa o álcool, né? O álcool é legal, nem todo mundo é alcoólatra, né? Nem todo mundo. Se você for ver... Nem todo mundo é fumante, o cigarro é legal, é a mesma coisa. 3,5% das pessoas que fazem uso de álcool são dependentes de álcool. De todo mundo que faz. Então, assim, é uma minoria que se torna dependente. E isso não é muito divulgado, né? A gente divulga só que não fique perto. E Portugal, com isso, ele teve vários benefícios, né, para as pessoas, porque você percebe, eu fiquei 1 ano em Portugal fazendo um estágio de doutorado de sanduíche lá, e aí eu acompanhei as equipes lá e trabalhei com elas por 1 ano. E uma coisa que eu percebi muito na minha prática no Brasil, com as pessoas que fazem uso de drogas, e em Portugal, é que lá eles falam sobre o próprio consumo de forma tranquila, sem medo. Tô usando aqui cocaína, olha aqui a quantidade. Eu não usava essa quantidade antes. Eu tô com heroína aqui, mas eu acho que o cara me vendeu a heroína errada. Você consegue conversar com as pessoas sobre drogas, sobre redução de danos, como reduzir os danos associados àquele consumo. Você consegue saber se as pessoas estão usando e você consegue intervir. Aqui, quando eu trabalhava, se você perguntava para alguém que claramente fazia uso de drogas e tinha problema com o uso de drogas, se a pessoa usava, geralmente eles falavam não uso nada, não. Tem um estigma social muito forte, né? Porque eles têm medo de falar. Esses tempos, eu lembro de uma coisa agora, eu fui no médico fazer um check-up, e aí o médico perguntou lá, você faz exercício físico? Faço. Sua alimentação, como que é? Você bebe? Assim, ele já perguntou tímido. Não. Você fuma? Não. Parou nisso. Eu pensei assim, e as outras drogas? Ele não perguntou. Maconha. É um estigma tão forte que ele não vai nem perguntar. Então mudando a política também muda a forma com que os profissionais da saúde que deveriam detectar um consumo de risco, um consumo prejudicial, uma eventual dependência, esses profissionais da linha de frente deveriam triar as pessoas. Por que ele não perguntou? Será que eu tenho uma cara de alguém que não usa maconha? Será que é isso? Mas o que é a cara de alguém que usa maconha? Essa que é a questão, sabe? Associam rostos a determinadas drogas. Isso vem há anos.
Se você vai fazer um treinamento de estigma, por exemplo, com profissionais, você coloca alguém com Rastafari, as pessoas associam. Gente, então esse preconceito com a política de descriminalização ajuda a minimizar, mas não minimiza totalmente, porque estando lá no cotidiano de Portugal, eu vi algumas questões, né, de preconceito que ainda estão enraizados na sociedade. E como a gente consegue diminuir isso? Com informação. E às vezes só muda uma política e não faz nada. E aí não adianta só mudar a política no papel. Primeiro precisa mudar a cultura, né? Antes de mudar a política, né? Na A política Rússia- é um resultado... Desculpa, perdão. Desculpa, pode falar. Não, que a política é um resultado tangível de uma ideia intangível, né? Realmente, Sim. o resultado é a prática resultando da teoria, né? Então, antes da gente colocar na prática uma nova política, a gente precisa mudar a cultura, né? A mentalidade, né? Que é o que aconteceu em Portugal, né? Que o Brasil tem esse estigma muito forte, isso não vai resultar na lei, né? Como você falou, né? Sim, Portugal ainda tem estigmas, e você percebe isso no cotidiano, mas a coisa tá avançando. Tá avançando, exatamente. E É um demora progresso pra avançar. gradativo, né? Por exemplo, um país que mudou a lei, mas não mudou nada o comportamento foi a Rússia. A Rússia, as drogas lá são descriminalizadas. Mas lá é até pior que o Brasil em relação a massacrar pessoas que fazem uso de drogas. E como que é a cultura lá na questão das drogas? Então, lá é descriminalizado, tem até a tabelinha lá da quantidade, tudo certinho, eles fizeram tudo bonitinho. Só que ainda lá, os policiais acabam usando de força para prender pessoas que fazem uso de drogas e ignoram totalmente a lei. Então lá é tido como um país que tem é como se fosse um país proibicionista, apesar de ter mudado na lei. Então não basta mudar a lei. Então no Brasil, eu acho que a gente está avançando bastante na discussão, só que uma coisa que a gente tem que pensar é que não basta, a gente tem que focar na população, na informação. Por exemplo, pessoas que têm alguém na família e que têm problemas com drogas, às vezes não sabem o que fazer. Vou internar. Porque é o que está no imaginário social, a primeira coisa Em vez que de conversar, incluir, né? e fala, não, você tem que parar agora. Como? Se a pessoa está dependente daquilo. Se parar, às vezes, por exemplo, se a pessoa é dependente de álcool e para, Só piora. ela pode ter convulsões, Exato. ela pode ter problemas muito sérios. Então, às vezes, a pessoa não sabe disso. Vamos internar. Mas aí a pessoa interna, fica 3 meses lá, a família fica tranquila, porque 3 meses longe da pessoa que acha que a pessoa está sendo bem cuidada, e volta para o mesmo contexto. O contexto com os mesmos amigos. A abstinência piorou, né? Então essa cultura também das pessoas não saberem o que fazer. As pessoas não sabem o que fazer. Então, antes de mudar, né, qualquer política, ou quando for mudar qualquer política, muda a política e também a cabeça, não só da população, mas dos profissionais. A gente vê muitas das vezes muito preconceito do profissional. Isso tem várias pesquisas mostrando que profissionais até que trabalham na área de drogas têm muito preconceito. Então, assim, você trata a pessoa que tem dependência de cocaína de uma forma e a que tem dependência de álcool de outra. Igual, tem pessoas que são dependentes de álcool e falam assim, mas eu não sou dependente de drogas, fulano é, porque é dependente de cocaína. E álcool é o quê? Álcool é a droga que tem mais prejuízos combinados, mais do que a cocaína, mais do que o crack. Mais prejuízos combinados. Quando eu falo prejuízos combinados, são prejuízos tanto para a sociedade, em termos de saúde pública, em termos de economia, de várias questões, e também prejuízos para a pessoa. Então, é disparado. E quando você mostra esse dado, você fala, mas como assim? É surpreendente. Como assim? Não é o crack? Aquele que faz as pessoas lá na Cracolândia ficar de tal forma? Não, não é. É o álcool. E qual que é a dinâmica que faz o álcool ser mais prejudicial que o crack e a cocaína? Tem várias questões. Primeiro, porque lembra daquele... A gente não assiste muito TV, né? Mas lembra daqueles comerciais antigos, beba com moderação? Ah, lembro. Da Skol, da Brahma. Primeiro, assim, que o álcool é muito estimulado socialmente. Ele é muito estimulado. Festas, a maioria das festas tem álcool. Isso é um problema em si? Não é um problema em si. Mas beba com moderação, o que é beber com moderação? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Cada um tem uma tolerância diferente. Né? Sim. Qual que é a quantidade, né? Não é algo que foi medido. Não é algo que foi medido. Então, as pessoas acabam fazendo um uso que é um uso de risco. Use e vai dirigir. E aí tem acidente de trânsito. Tudo isso soma o quanto aquela droga é prejudicial. E, às vezes, a pessoa faz uso e
tem, por exemplo, mais comportamentos agressivos. O álcool é associado a, por exemplo, violência doméstica. Não quer dizer que a pessoa bebe álcool e vai fazer violência doméstica. Não é isso, gente. Quando eu falo isso, estou falando que tem uma associação que aumenta as chances caso a pessoa tenha predisposição. Deixa uma pessoa agressiva mais impulsiva. Né? Isso, a pessoa já tem uma predisposição para essas coisas, tá? Não é que o álcool vai fazer isso. Mas então todos esses fatores, por exemplo, que o álcool causa câncer. A gente sempre associa o tabaco a câncer, né? É sempre câncer, tabaco. O álcool também causa, e uma proporção muito grande. Então, todas essas coisas, não é porque é legalizado, não é essa a questão. É legalizado, legal, isso é bom ser legalizado. Mas qual que é a informação que as pessoas têm sobre o próprio consumo? A gente quase não sabe. O que é um consumo de baixo risco? A maioria das pessoas não sabe o que é. Justamente por ter esse estigma em cima do álcool, como tem de outras substâncias, né? E você que falou, né, dessa questão do estigma, né, social, que é importante também que os profissionais não tenham esse estigma. Como é que é o tratamento em Barcelona, né? E como é que Barcelona é realmente uma cidade revolucionária nesse quesito? Então, lá, Barcelona é muito interessante porque lá eles estão até um pouco mais avançados, por exemplo, que Portugal, em relação a tratamento, a redução de danos. Lá eles têm várias equipes de redução de danos, que são equipes que elas têm mais incentivo do governo. Por que eu falo isso? Quando você chega para equipes em Portugal, você vê que elas têm pouca verba para trabalhar. Quando você chega em Barcelona, na Espanha, você percebe que lá eles têm muito mais verba. Ou seja, são equipes que elas conseguem fazer um trabalho muito mais focado e um trabalho em conjunto. Que é o quê? Por exemplo, eu visitei um centro lá de redução de danos, que eles fazem... É uma sala de consumo assistido, que, para quem não sabe, sala de consumo assistido é, de fato, isso que vocês estão pensando. A pessoa vai lá com a sua droga e pode fazer o uso lá da sua substância. Ela leva a substância e faz lá um uso que é um uso com menos risco. Então, eles fornecem os equipamentos para as pessoas, né, limpos, para as pessoas fazerem uso de drogas, mas o mesmo lugar onde tem a sala de consumo assistido, que é acompanhada por uma equipe grande, tem a parte de tratamento, caso eles identifiquem que a pessoa está querendo mudar de vida. E vai reduzindo a dose também, né? Isso, às vezes a pessoa... Porque cada pessoa vai funcionar de uma forma. Se a pessoa está tendo um consumo que ela percebe que está fazendo mal para a vida dela, às vezes não é possível, na realidade dela, parar de vez. Mas às vezes é possível, ela fala, não, eu quero ir reduzindo, quero ver como eu vou me sentindo. Sabe aquela coisa do medicamento psiquiátrico que a pessoa às vezes toma por muitos anos e aí não pode parar do nada. O médico, ele vai diminuindo. Sim, vai reduzindo a dose, é gradativo, sim. Então, às vezes acontece isso. Mas o legal é que eles escutam as pessoas que fazem uso de drogas. Eles fazem grupos lá para saber quais são os melhores equipamentos e a melhor forma das pessoas se sentirem confortáveis no serviço. Então, assim, a taxa de conversão de pessoas que estão lá já frequentando e querem parar é muito maior, porque elas já sobem no andar de cima e já tem a parte de tratamento. Então, assim, é algo integrado. Já tá naquele ambiente, né? Já tá naquele ambiente. Isso é um estímulo fantástico. E uma pessoa, às vezes, que não quer ser identificada, não quer falar o nome, só quer ir lá e usar de forma tranquila, sem usar em um espaço público, vai lá anonimamente, usa, dispõe dos equipamentos lá limpos para usar e vai para sua casa. Então, assim, aos poucos, essas equipes vão fazendo um relacionamento ser muito maior. Uma coisa é você chegar alguém aqui com uma dependência e falar, eu quero me tratar. Tá, você tá falando com um profissional que você não conhece. É diferente de um profissional que você vê sempre. Você tá lá usando, você vê... Já criou um relacionamento. E criar relacionamento é um dos grandes pontos, tanto em Barcelona, mas como em Portugal. Lá é assim, eu fiquei surpresa com o fato de ser muito... de buscar as pessoas. Então, nós andávamos em carrinhas lá, são vans lá, eles chamam de carrinhas, na cidade, e aí vinha uma pessoa em situação de rua, oi, você tá precisando de alguma coisa? Não quero falar. Tá bom, tchau. No outro dia, oi, fulano. Aí as pessoas iam, aos poucos, aceitando a equipe. Então, eu vi esse processo acontecer com muitas pessoas. Então, somos seres humanos, a gente não gosta de repente, alguém estranho vem falar com a gente. E a mesma coisa acontece com a população em situação de rua. Ah, ele não quer ser ajudado. Calma, ele nem te conhece.
Não é que você vai chegar lá e vai falar alguma coisa, a pessoa tem que abrir um sorriso só porque você está querendo ajudar. Não. Então a equipe tem respeito com as pessoas, de chegar aos poucos. No Brasil, nós temos trabalhos interessantes com redução de danos, assim, não é tão incentivado assim pelo governo, mas tem vários coletivos de redução de danos, isso é importante ressaltar. Mas ainda é um trabalho que ainda é muito de formiguinha, precisa ainda de mais políticas que injetem dinheiro realmente nesses coletivos e isso expanda mais para atingir uma população grande, uma população que está aí precisando realmente de orientação, de ajuda e fica aquém, né, da sociedade. E o Brasil tem muito que aprender com esses países, né? Sim. Realmente. E o Brasil, né, além de ter a terceira maior população carcerária do mundo, né, é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, né? Depois dos Estados Unidos, né? Sim. O Brasil imita os Estados Unidos em várias coisas, né? Sim. Mas aí os Estados Unidos vai avançando e o Brasil fica para trás. Essa que é a questão. Então, realmente, imagine se esse processo chega no Brasil, os avanços que a gente não ia conseguir, seria fantástico. Realmente, Sim. a gente tem tanto potencial, né? Uma sala de consumo assistido no centro de São Paulo. Imagina. Seria ótimo. Então, Dá assim, oportunidade para essas pessoas que, sem dúvida, têm grandes talentos, né? Ainda mais uma cidade como São Paulo, né? Que é uma cidade de grandes oportunidades, né? Com muita oferta de emprego, né? Dá uma chance para essas pessoas, né? E aí, fala-se muito em perfil das pessoas em situação de rua. Legal. Mas são pessoas, você pega gente com várias histórias. E você acha que existe esse perfil, assim? Ou existem várias circunstâncias? É que, na verdade, tem levantamentos mostrando que, pasmem, né? Não é o consumo de drogas o principal fator que influencia as pessoas a ir morar nas ruas. Mas uma consequência do que causa, né? O que os levantamentos mostram é que problemas familiares, violência na família doméstica, problemas financeiros são as maiores causas que as pessoas relatam que fizeram elas para ir para a rua, e drogas está lá embaixo. Então, e aí as pessoas falam, quem tá na rua é porque é viciado, uma palavra que não deve ser usada, eu tô usando porque é popular. Mas, e aí a gente olha aquela pessoa achando assim, mas se ela parar, acaba tudo, a vida dela vai ficar cor-de-rosa. Mas é uma visão muito ingênua, não é isso. E quando eu falo que é complicado falar de perfil, apesar de a gente ter esses dados, porque as pessoas são únicas. As pessoas estão lá por diversas razões que a gente nem imagina. Cada caso é diferente, então cada tratamento vai ser diferente. E a gente olha elas como se fosse as mesmas pessoas, com as mesmas histórias, e você tem a mesma solução. Ou você esconde elas da vista da sociedade, que é o que o governo vai tentando fazer há muitos anos na Cracolândia, por exemplo, ou você acha que tem a solução, que é acabar com o consumo de crack, proibir tudo. Já proibiu. O mundo não, é utopia achar que o mundo vai ficar livre das drogas. Benzodiazepínico, por exemplo, é muito utilizado, né, de forma não prescrita. Muitas mulheres usam nas suas casas, estão dependentes disso, as mulheres são muito mais dependentes de ansiolítico, desse tipo de medicamento, do que outros grupos, e a gente não olha para essas drogas. A gente acaba olhando para drogas mais midiáticas. Fica dentro daquele contexto da casa, né? Fica outro... Então as pessoas estão se automedicando de diversas formas. Que drogas legais, né? As pessoas compram na farmácia, usam dentro de casa, né? Não é algo que né? Isso. É relatado pela mídia, né? E, né, focando também, né, no comportamento, Camila, como você acha que deve ser o nosso comportamento no nosso dia a dia, nosso comportamento individual ao nos aproximarmos dessas pessoas? Para ajudá-las mesmo. Quando você diz essas pessoas, você está falando de quais pessoas? Assim, essas pessoas que estão no uso de drogas, assim, em situação de rua, assim, como deve ser o nosso comportamento no dia a dia para nos aproximarmos dessas pessoas? Não julgá-las, né? Eu acho que a primeira questão é isso que você falou. É o não julgamento, que a gente já olha achando que a pessoa vai te assaltar. Você já olha para a pessoa, e às vezes você nem olha, né? Porque a população é muito invisibilizada. Você passa assim, você já se acostumou. O pessoal que mora no centro de São Paulo se acostumou. Você vai lá e é como se não existisse. Então, o comportamento das pessoas, primeiro, é tentar desmistificar quem são. São seres humanos que estão lá, que têm histórias, que têm sonhos, que tiveram uma vida. Ninguém quer estar lá. Que tem lá seus planos. Então, quando você faz pesquisas, por exemplo,
conversando com essas pessoas, pesquisas qualitativas, você percebe que elas têm planos, elas tendem a ter planos não muito parecidos com a gente, que é aqueles planos para 20 anos, daqui 10 anos, a gente tem essa coisa. Mas elas têm planos, assim, mais de curto prazo. Então, amanhã Hoje à tarde eu vou comer tal coisa, entende? Então, assim, acaba que muda a dinâmica de vida delas, é uma dinâmica de vida diferente da nossa, mas são pessoas que são totalmente excluídas. Então, o comportamento nosso é um comportamento de não estigmatizar e tentar também conversar com outras pessoas sobre isso. Porque às vezes a gente não estigmatiza, você pode até achar que não é, mas quando outra pessoa fala mal, você fica quieto, você não intervém. E aí o mito ele só vai se perpetuando. Se expandindo. O mito vai se expandindo. E na TV, por exemplo, quando mostra assim de um jeito tão estereotipado que quem trabalha naquilo lá odeia até ver reportagens sobre isso. Porque as reportagens mostram o quê? O morador falando, eu tô sofrendo muito aqui, porque essas pessoas não saem da frente da minha casa. Ele pode, de fato, estar sofrendo com aquilo lá. Mas e as pessoas? Por que elas não são ouvidas também nas suas necessidades? Não são. As reportagens, geralmente, elas mostram uma visão muito quadrada e muito... Sim, importante a mídia dar voz para essas pessoas. Né? Isso. Então, assim, o dar voz e o tentar quebrar os próprios estigmas, porque todo mundo tem preconceito. Todo mundo. E a gente tem que trabalhar com isso, porque a sociedade é preconceituosa. Então, assim, não adianta você perguntar para alguém, você não tem preconceito? A gente tem preconceito com várias coisas. Mas como você trabalha isso dentro de você e tenta quebrar isso, aí é um processo interno. É algo que as pessoas têm que fazer. E o amiguinho não vai ajudar, não. É você que tem que fazer essa reflexão. É sair do horizonte, né? Que a sociedade cria diferentes grupos, né? Mas realmente sair da zona de conforto, né? Ouvir a história do próximo, né? A gente é introduzido para um mundo novo, né? Sim. Nossa, eu julguei essa pessoa antes, agora eu tô ouvindo a história dela. Peraí, não é bem assim, né? Sempre acontece isso, né? E principalmente hoje em dia que a gente tem muitas bolhas. Então a gente tá numa bolha lá de internet, com as coisas que a gente gosta. O gosta algoritmo, né? Dividindo as pessoas ainda mais em grupos, né? Então aí você escuta só sobre a sua bolha, você acha que aquilo é uma verdade. Exato. E aí isso espanta muito, porque para quebrar essa bolha, como que você acessa uma bolha que tá muito quadradinha? Exato, e não precisa nem concordar com o outro, mas ouvir o outro, ver o mundo com uma perspectiva diferente. Isso é interessante. Uma coisa que eu percebo, assim, às vezes eu até tenho receio de postar coisas sobre drogas, eu confesso aqui. Porque eu posto uma coisa... Todo mundo tem uma opinião sobre drogas. Tem, porque a gente, na vida, a gente vê pessoas que usaram, a gente sabe mais ou menos o que acontece quando alguém usa. Então eu posto alguma coisa... Aí vem aquela enxurrada de críticas. Você não sabe como que é isso aqui tá distorcido. Às vezes a pessoa não leu direito, aquilo já tem opinião. Então eu não sei se as pessoas, hoje em dia, gostam muito de interagir. Eu acho que elas gostam de reagir a conteúdos. Exatamente. Olha lá o conteúdo, eu já tenho uma opinião formada, então eu reajo. Essa reflexão das pessoas parar, não, será que é isso? Isso faz você sair um pouco da sua bolha. Mas é difícil fazer isso, né? Porque você quer economizar tempo. Não concordei com isso. Aí você vai lá e escreve. Não concordei. Então as pessoas reagem muito. Eu percebo isso muito, assim. E cada um, né, com a sua experiência diferente, com a sua ideologia diferente, já tem muitas opiniões formadas, né? Mas a ciência, né? Que é o que, né? Você está trabalhando com a ciência, né? Você como uma grande pesquisadora, você vê, né? Exatamente, né? A diferença de fato e opinião, né? Sim. Então... Isso que é muito complicado, né? As pessoas estão muito presas às opiniões, mas às vezes isso pode ser uma contradição aos fatos, né? E como é que você consegue balancear isso aí? Ainda mais com rede social, assim. Fatos versus opinião. Olha, eu não vou dar uma resposta tão bonita, não. Por favor, o que você quiser. Não, porque eu tive uma época que eu até parei. Eu falei, cansei. Não, tô aqui. Eu tenho muito trabalho para fazer conteúdo, porque você tem um respeito grande pelas evidências que você fala assim, será que se eu falo dessa forma as pessoas de fato vão entender que a coisa não é bem assim? Não é sim ou não? Essa que é a questão, não é sim ou não. Droga faz mal? Sim ou não? Não é essa a resposta. Droga faz mal? Talvez. Então, você falar talvez, aí vem aquela coisa. Então, teve uma época que eu parei. Eu falei, tô cansada, não vou mais escrever, as pessoas não entendem. Blá, blá. Depois eu voltei. E aí voltei mais militante, assim, não, vou responder. Eu vou responder porque, às vezes, aquela pessoa não está, de fato, ouvindo o que eu respondi,
mas outras pessoas leem. Eu percebi esse movimento. Então, eu acho que é sempre um trabalho de formiguinha, um trabalho científico, um trabalho de divulgação científica. É um trabalho de formiguinha. Então, às vezes, você atinge pessoas que você nem imaginava que você atingiu. E você não vai atingir todo mundo. Isso é ilusão, não vai. Vai Sempre. ter, sim, aquelas pessoas que vão continuar com os seus preconceitos, com as suas verdades. E é isso. Eu aceitei que isso vai acontecer e, de alguma forma, estimular aquelas que estão um pouco abertas ao diálogo ou à discussão. Porque discordar não é um problema, é até legal. Mas, às vezes, a pessoa discorda te atacando. Outras, né? Uma coisa é discordar e falar, eu não concordo por causa disso. Legal, né? Uma discordância amigável. Isso que é democracia, né? Isso que é liberdade. Você fala a sua opinião, eu falo a minha opinião, a gente tem um debate, né? Um debate amigável. Agora, o ódio já é outra história, né? E tá muito disseminado isso. Total. Então é trabalhar na cabeça. Com toda a divisão política, né? Não só no nosso país, mas no mundo, né? As pessoas estão completamente divididas. Né? Não, completamente, assim. Ninguém mais ouve o outro, assim. Não precisa concordar com o outro, mas ouvir. Simplesmente ouvir. Não, isso é um exercício, assim, que tá muito difícil hoje em dia e parece que a coisa tá piorando. Eu não quero ser pessimista, mas eu tenho muito essa sensação de que tá piorando. Mas eu espero que não, eu espero que isso se dilua um pouco, porque não dá pra ficar ou eu ou eles. Exatamente. Não é porque a pessoa discorda de você porque ela é sua inimiga, não. Simplesmente discorda. Sim, é um exercício, assim, que todos nós temos que fazer sempre, porque... a gente não sabe de tudo, nunca vai saber. Quanto mais eu estudo esse tema, mais eu acho que eu não sei. Esse é um dos princípios da ciência, né? Mais você descobre o efeito Dunning-Kruger, né? Mais você descobre sobre algo, mais você vê que você não sabe, né? Agora, já é uma pessoa que acha que sabe tudo sobre o tema, normalmente não se aprofundou muito sobre o tema, né? Agora, mais você se aprofunda, você vê, ok, eu não sei nada sobre isso. E você pode ser o maior especialista, o que seja, o mais você estuda, mais você vê, ok, tem mais coisa pra ser descoberta. Sim, por isso que dizem que pouco conhecimento é perigoso, né? Exatamente. É o efeito Dunning-Kruger. Pouco conhecimento é perigoso, mas de fato é perigoso, porque aí você pega aquele pouco, você se abraça com aquilo lá e é verdade. Sim. Acaba virando já uma opinião formada, né? Mas essa é a beleza do conhecimento, essa é a beleza da ciência, eu acho. Realmente é uma montanha russa, é uma aventura que não tem fim, né? Sempre tem coisas novas para serem descobertas, para serem estudadas, né? Realmente aventuradas, né? Então, Sim. essa é a beleza da ciência, eu acho. E na área de Nunca drogas... é o suficiente, né? Nunca é o suficiente. Assim, na área de drogas isso é muito verdade, assim. Eu acho que até muito mais grave, porque as pessoas estão inventando várias drogas novas. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença no processo de descriminalização e legalização? É bem diferente. A descriminalização tem a ver com a pessoa que faz uso de drogas. É você não criminalizar quem faz uso de drogas. Mas a droga continua ilegal. A droga continua ilegal. Então, assim, nesses países que descriminalizou, a cocaína ainda é ilegal. Então, para a pessoa conseguir, ela tem que ir no mercado ilegal. Mas o usuário não é punido como ele era antes, né? Não, ele não tem nenhuma punição criminal. Ele pode até ter alguma advertência ou multa. Então, por exemplo, em Portugal que descriminalizou, a pessoa que é pega com uma quantidade lá que está determinada na lei, ela não sai ilesa. O policial dá uma notificação para a pessoa e a pessoa tem que comparecer num departamento de dissuasão, que é um departamento que vai fazer uma triagem para tentar entender o consumo da pessoa, se é um consumo prejudicial ou não. Então, assim, não é que a pessoa usou e, legal, é só isso que você está aportando, está na lei, então tchau. Não é assim. Cada país tem uma política. Então, a descriminalização está relacionada com a pessoa que usa drogas. Agora, a legalização é um processo maior que vai legalizar o mercado. Então, é a mesma coisa que acontece com o álcool, né? O álcool, com a legalização, não é liberação, tá, gente? É legalização, a pessoa tem lá na lei que pessoas com menos de 18 anos não podem usar. Aí tem várias regras de mercado, de qualidade. Mas cria toda uma indústria em cima disso, né? Toda uma indústria, mas tem uma fiscalização em cima dos produtos que são vendidos. Então, se uma cocaína fosse legalizada, a pessoa que comprou cocaína, ela saberia que ela está usando cocaína. Não é, sei lá, pó de arroz. Não, ela está usando cocaína. Então, isso que
é uma coisa interessante, uma coisa que eu acho que precisa ser mudado na lei, e aos poucos também. Eu acho que a descriminalização é um processo anterior, mas a legalização e ela é importantíssima. Só que se você fala que você é a favor da legalização, muitas pessoas acham que você é a favor... você é a favor das drogas. Tem um sim. monte de família aí destruída e você ainda fala... Ainda mais aqui no Brasil. Mas é destruída muitas vezes por conta da Sim. ilegalidade da substância, né? Exatamente. A pessoa tem que ir lá no beco de não sei aonde, às vezes, né? Tendo um risco grande, não sabe exatamente que substância você está usando, não tem a garantia. E aí vão lá e aí também já te oferecem outra, essa aqui é mais potente, não sei o quê. Então, isso o mercado ilegal, ele acaba estimulando. Então, a legalização vem para criar regras, vem para criar uma regulamentação em torno do mercado. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve a lei seca, em 1920, durou uns 12 anos, mais ou menos, bastante tempo. O que aconteceu? As pessoas começaram a produzir o álcool ilegal, que não tinha qualidade nenhuma. Então, o pessoal da indústria... A máfia chegou ao pico por causa disso. O pico financeiro. E o pessoal da indústria, que trabalhava, fazia o negócio corretamente, todo o processo, né? Cerveja, essas coisas, não tinha mais emprego. Então, eles começaram até alguns a tentar trabalhar no mercado legal, mas não conseguiram. Por quê? Porque o mercado legal não tá nem aí com qualidade. Então, é isso que aconteceu. Não tem nenhuma regulamentação, então não tem certo ou errado. Então, as pessoas começaram a beber, não sabem nem o que estava bebendo e tá tudo certo, e vamos lá. Mas o álcool, assim, nos Estados Unidos, ele não voltou a ser legal por conta que as pessoas, elas merecem tomar uma cerveja de qualidade. Não foi por causa disso, foi por conta da economia. A economia acabou. Sim, a Grande Depressão. O álcool tem é uma indústria muito poderosa, né? Realmente, né? A venda do álcool, né? A exportação do álcool realmente ajudou muito os Estados Unidos depois da Grande Depressão, né? Foi algo urgente que acabou acontecendo, né? E você quer expandir também um pouco mais sobre a sua experiência na Cracolândia? E o que foi peculiar em São Paulo que você viu? Na verdade, eu nunca trabalhei diretamente na Cracolândia. Eu trabalhava em Santo Amaro, que é uma população em situação de rua também bastante expressiva. Muito da população em situação de rua de Santo Amaro, ela vem da Cracolândia, porque eles acabam migrando, né? Dependendo das coisas que acontecem na vida das pessoas, né? Às vezes você muda de um lugar para o outro, eles também acontece isso. Analisando toda a situação das pessoas de rua aqui, né? E muitos usuários de crack aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo especificamente, né? O que você vê de peculiar em São Paulo? O que tem que mudar nessa situação, né? De peculiar, o que tem que mudar, acho que são coisas, né? Dá até para falar por temas. De peculiar é a quantidade. São Paulo é uma cidade gigante. Então, quando você fala de população de rua, você está falando de uma população muito grande. Por isso, muitas vezes, que as pessoas se aglomeram. E tem, às vezes, um sentido para pequenas aglomerações. É questão também de segurança. Então, muitas vezes, as pessoas em situação de rua, elas se juntam em pequenos grupos, porque, às vezes, se ela fica sozinha, ela pode sofrer mais violência do que quando ela está em grupo. E também tem a questão dos próprios itens pessoais, falando de peculiaridade. As pessoas têm as suas coisas, tem a sua mala com os seus itens pessoais, as coisas que para elas são caras e que às vezes, muitas vezes, as pessoas veem como lixo, é as coisas dela, é o que ela tem na vida. E às vezes elas têm que ir para outros lugares, não tem com quem deixar. Então, ter grupos ajuda isso, ajuda as pessoas a deixar os itens em segurança. A se protegerem. A se proteger. Então, acontece muito isso. Então, em São Paulo, como é muito grande, acaba tendo uma aglomeração maior. Mas essa questão de como resolver ou essas coisas assim é muito complexo. Primeiro, isso tem que ser política pública mesmo. Só que as pessoas não pensam muito na população em situação de rua. Por que eu vou colocar dinheiro em centro de acolhida, em hospitais para abarcar essa população, se é uma população que muitas vezes você não quer nem ver? Então, em centro de acolhida, às vezes as pessoas têm dificuldade de ir no médico, porque você chega no médico e você tá lá com uma roupa que não é adequada, ou não tá muito limpo, tá sujo. O médico te trata de outra forma. Muitas vezes, quando a gente chamava o SAMU para alguém no centro de acolhida, a gente tinha que chamar e não falar que era o centro de acolhida.
Porque se falasse ia demorar mais. Então você percebe que a coisa, assim, é uma coisa que tem que mudar politicamente, ter mais recurso para essa população, mais trabalho, um programa de trabalho, de reinserção social, de saúde. É um grupo de coisas, né? Tem todo um sistema. Grupo. Não dá pra, Saúde, educação, é tudo conectado. Né? não dá para você atingir só uma área. É uma coisa que você tem que atingir muito. Você tem que fazer programas em periferias, em comunidades, porque boa parte dessa população, quando você vai ver, né, são pessoas com baixa escolaridade, são pessoas que geralmente vêm de extrema pobreza. Então, ela já vem de um ambiente vulnerável. Tem que atingir o ambiente vulnerável para que isso seja menos provável. É o que você falou, né? Não é atacar a droga, né? A droga é consequência, né? É realmente atacar os problemas, né, que vieram antes dela, né? Tudo. Quando você falou isso, eu nem pensei em drogas. Pra mim era assim, você tem que pensar em toda É a consequência da consequência, mas qual é a causa, né, que trouxe Sim. as pessoas a essa situação? Muitas pessoas em situação de rua, às vezes, são pessoas com transtornos mentais. Então, a pessoa tá lá, às vezes, você vê, né? Às vezes a pessoa falando sozinha ou qualquer coisa, tem algum transtorno mental. E aí, a própria pessoa não sabe muito como, às vezes, se situar. Porque não teve o apoio da família, assistência da família. É, porque é difícil, né? A gente não sabe, muitas vezes, lidar com um transtorno mental e dependendo da gravidade dele. Então, tem até aquela questão que, às vezes, acontece nos CAPs, que existe o CAPs AD, álcool e drogas, e o CAPs de saúde mental. Muitas vezes, a pessoa que tem uma dependência de drogas também tem um transtorno mental. E aí, um CAPs joga pro outro. Não, é saúde mental. Não, calma. É junto, tudo junto. Não dá pra você pegar o ser humano e dividir ele em partes. É tudo junto. Então, são políticas que tem que mudar nas suas bases de saúde, de educação. E são questões, às vezes, práticas mesmo. A pessoa tá o dia inteiro no centro de acolhida, aí depois ela sai, ela vai pra onde? Ela fica vagando na rua pra voltar à noite, porque não pode ficar o dia inteiro no centro de acolhida. Será que não dá? Será que no próprio centro de acolhida não pode ter algum trabalho para essas pessoas Atividades, poderem... né? Às vezes tem uns que tem outros que não. Então, assim, depende muito da região. E isso é mais um ponto. Os serviços, às vezes, são bons em determinadas regiões, em determinadas regiões não são. Então, não é muito igual, né? Então, às vezes, a pessoa numa região melhor, ela acaba tendo uma saúde, né? Um SUS melhor. Ah, sim, um tratamento melhor. Né? O que seria muito interessante, né, para manter essas pessoas, né, o dia inteiro lá, seria, né, atividades, né, dar um novo propósito para essas pessoas, né? E não só a questão de manter o dia inteiro, é de também dar suporte, porque às vezes a pessoa não pode ficar lá o dia inteiro, porque às vezes não tem equipe também para isso. Mas guiar a pessoa, né, para ter uma vida diferente, né? Ah, qual atividade, qual hobby você quer fazer, assim, existem outras coisas que a gente pode fazer, realmente. Os problemas são sistêmicos, eles são tão sistêmicos que quando você vê quem trabalha lá, eles ganham muito pouco. Então, os profissionais não são bem pagos para trabalhar com a população de situação de rua e, às vezes, tem uma escala muito, assim, aquelas escalas de trabalho bem longas, que a pessoa já vai cansada no outro dia Não é culpa trabalhar. do profissional, é culpa do sistema mesmo. Né? Então, assim, o problema ele vai se ramificando, assim, de uma forma tão... Às vezes, quando não tem verbo, não tem recurso, o que o profissional vai fazer? Então são questões muito complexas, né? Que as pessoas tentam resolver e tentam mitigar de forma simples. E não vai resolver de uma forma simples algo que é complexo. Assim, é um grupo de coisas, é gradativo, assim, não vai do dia pra noite, mas realmente a gente tem que começar a colocar a mão na massa hoje, né? Pra ter um amanhã melhor mesmo, né? Então, o que mais te incentivou a pesquisar sobre esse tema das drogas? Eu acho que a gente já está mergulhado nesse tema desde quando a gente nasce. De alguma forma a gente tem contato, a gente vai crescendo, tendo contato. E eu tive algo que poucas pessoas na faculdade de psicologia têm, que é ver isso na faculdade. Estudar sobre o consumo de drogas na faculdade. Isso não tem na faculdade de psicologia. Pasmem, gente. Em muitas faculdades. E aí é aquela coisa, quando você está na graduação, tem temas que te prendem, né? Tem pessoas que vão trabalhar com pessoas com crianças com autismo. E para mim foi esse tema, porque eu acho que tem tantas curiosidades e tem tantos mitos
Que quando você vai descobrindo que aquilo que você acreditava, na verdade, é um mito, você fala, gente, eu quero saber mais. Então, isso foi me instigando. Que Você aí, descobriu um novo mundo, né? Sair da Matrix. saí da Matrix, foi bem isso. E aí eu me encantei, fiz o TCC na faculdade sobre isso, fiz pós-graduação sobre isso, mestrado e agora doutorado. E na pós-graduação eu estudei muito grupos religiosos que tentavam expulsar demônio que eles chamavam de vício. Ou seja, para eles, a dependência de drogas é um demônio que entra no corpo da pessoa. E para você libertar a pessoa, resolver o problema, é tirar o demônio de lá. Então, foi isso que eu estudei na pós-graduação. E é isso, né? As pessoas tentam resolver o problema de diversas formas. Uma das formas de algumas religiões é isso, é usar a religião e usar os demônios como a causa para as drogas. Então, acabou que também o tema de religiosidade, de uma forma ou de outra, entrou nos meus estudos por conta disso. Porque uma coisa que eu vi, muitos dos resultados do meu doutorado, é que, às vezes, na Cracolândia, nesses ambientes bem vulneráveis de consumo de drogas, vai muitos grupos religiosos lá, para tentar salvar as pessoas por meio da religião. E muitos pressupõem que essas pessoas não têm a sua religiosidade. E as pessoas já são religiosas. E quando você vai conversar com elas, é uma coisa que eu identifiquei na minha pesquisa, elas já são religiosas e bastante religiosas. E elas são religiosas e continuam com seu uso. Uma coisa não compete com a outra. E eles têm diversas significações para isso. Alguns dizem que não morreu até hoje porque Deus salvou ele. Não pegou nenhuma doença porque Deus estava junto com ele, que ele não é sozinho na vida porque a fé dele está lá junto. Então, esses temas, eles acabam se entrelaçando de uma forma assim que a gente nem imagina e que acaba que o meu estudo sobre drogas durante a minha carreira me levou a isso. E aí, no mestrado, eu estudei drogas e idosos. Fui para um tema totalmente diferente, nem eu sabia o que eu estava fazendo. Mas E o que te incentivou aí para esse tema? Eu acho que tudo que eu fiz agora foi a vida que foi me levando. Mas como eu já me interessava pelo tema drogas, eu tive uma proposta para fazer uma cartilha para idosos no mestrado, e aí eu falei, tá, vou fazer. E aí eu me encantei, porque a gente não pensa no consumo de drogas do idoso. A gente pensa no adolescente e no adulto. E o idoso? A nossa população está envelhecendo. Já virou adolescente, né? O jovem já virou um ícone associado já às drogas, né? Faculdade, festa, né? Tem tudo, a gente vê muito nos filmes, né? Mas realmente, né? E o idoso, né? E o idoso, a nossa população está envelhecendo. Hoje em dia, o idoso no Brasil é considerado a partir dos 60 anos. Mas assim, a população tem 80 anos, tem 70. A expectativa de vida está aumentando. E o que acontece? Qual é o efeito no idoso? Então, assim, eu comecei a estudar isso no mestrado, gostei muito, mas saí desse tema e voltei para a religião no doutorado. Mas aí são sempre perguntas que se abrem, né? Então, no idoso, assim, uma estimativa é que hoje em dia, né, a população idosa atualmente, homens, eles usam majoritariamente o álcool e majoritariamente homens, porque as mulheres mais antigas, elas tendiam a ficar mais em casa, não bebia tanto álcool. Mas a população de hoje, uma estimativa é que as mulheres hoje, então, estão usando álcool, estão usando outras drogas, assim, muito mais do que as mulheres de antigamente, que ficavam mais em casa, blá, blá, blá. Então, o consumo de drogas por idoso, ele é um assunto tão importante, porque daqui a anos a gente vai ver muitos idosos consumindo mais maconha, mais outras drogas. Que são jovens de hoje, né? Então... Que são jovens de hoje. Então, é algo que a gente acaba não olhando muito nos estudos. Então, isso me encantou no mestrado. E falando, né, sobre o efeito, né? Qual foi a maior diferença que você viu, né, na dinâmica entre o uso de drogas com idosos e jovens, assim? Além, né, do álcool, né, muito usado por homens mais idosos, assim, o que mais você viu? Então, na verdade, eu estudei especificamente o álcool. E uma coisa muito interessante é que, assim, o álcool a gente sabe que tem um efeito diferente em homens e mulheres. A mulher tem mais gordura corporal que o homem, então ela tende a ter os efeitos do álcool mais acentuados do que o homem com a mesma dose. Só que nos idosos o efeito é muito maior. Por quê? Porque o idoso vai perdendo massa muscular, vai ganhando mais gordura. Então, assim, o que é um consumo com menos risco para um adulto, para o idoso tem que ser a metade daquilo. Ah, sim, interessante. É que o tecido adiposo ele vai aumentando, né? E às vezes a pessoa tinha um padrão de uso, sempre bebia cervejinha no final de semana. Quando vai envelhecendo,
aquilo ali vai prejudicando muito mais do que prejudicou quando ele era jovem. Mas por conta das questões corporais mesmo, de absorção do álcool, que é mais lenta. Então, para as outras drogas, isso ele vai estar sendo estudado muito menos do que para o álcool, porque o álcool a população idosa tende a usar mais, né, por conta de toda a história. Mas hoje, né, a população que é jovem hoje, que vai ser idoso amanhã, eu acho que aí a gente vai saber mais os efeitos da cocaína e da maconha e de outras drogas na população idosa. Mas eu estudei especificamente o álcool. E é bem legal, porque a gente acha que o idoso não bebe, bebe. E às vezes não fala sobre o seu consumo, né? Isso é complicado. É outra coisa, né? Estigmatizada, né? Que vai E às vezes fala pro ficando seu escondida. Vai lá na UBS, fala assim, eu uso álcool. Você tem que parar. A pessoa não quer parar. Não tem que falar isso, que a pessoa tem que parar. Fala assim, tá bom, você usa, mas sei lá, você come antes. É bom comer antes. Se você beber com o estômago vazio, isso pode te fazer mais mal. Tenta alternar a água com a bebida. É isso, é simples, orientação. Você não precisa falar o que a pessoa deve fazer. Você não é dono da vida da pessoa. Sim. A gente às vezes tem a pessoa se sente julgada também, a pessoa já vai criar um mecanismo de defesa, né? Quando ela se sente julgada. Mas é o que você falou, né? Quando você vai aconselhando a pessoa, não, você tem que comer antes de beber, tudo já entra no mundo da pessoa. Já entra no mundo e vai deixando o assunto mais leve. Porque é um assunto leve, não é pra falar como se fosse um tabu, né? Então, assim, você vai conversando, você vai entendendo mais, a pessoa vai ficando mais tranquila pra falar sobre aquilo com você. A pessoa quer beber no final de semana, né? Mas você bebe aonde? Geralmente é quanto... eu nem lembro quanto que eu bebo. Tá bom, você não lembra, mas quando você lembrar, tenta fazer isso, comer. E assim, é tranquilo. Mas aí é um tabu até pros profissionais, né, muitas vezes. E depois no doutorado, né, depois do mestrado, você voltou pra questão das religiões, né? E... né, que tem muito, né, um estigma, né, às vezes em religião, né, que ao associar a droga a algo negativo, né, mas também tem algumas religiões que associam, né, ainda mais o uso de psicodélicos, né, com algo positivo, né, a gente vê na Grécia Antiga, né, as pitonisas, né, do oráculo de Delfi. Você quer falar um pouco sobre isso, né, sobre a questão, né, como psicodélicos eles são associados à visão do divino? A gente tem que pensar que o Brasil, o Brasil é muito religioso, mas ele tem um fenômeno que eu chamei no meu doutorado de pluralismo religioso intrapessoal, que é o quê? No Brasil, as pessoas, elas se declaram não só sendo de uma religião, elas falam que elas são de vários. Então, a pessoa pode dizer que é umbandista e evangélico ao mesmo tempo. Tem gente que se declara ateu e evangélico ao mesmo tempo. Eu não sei como isso a pessoa comporta isso na cabeça dela. Mas a pessoa eu não sei como é possível. E também os grupos esotéricos, né, tiveram um crescimento muito grande, né? E esses grupos eles tendem a gostar, né, de usar mais psicodélicos, essas coisas por conta dessa elevação da mente. Mas no Brasil nós temos muito disso, muito essa pluralidade religiosa. Aquele sincretismo religioso, né? Não só o sincretismo, mas é realmente das pessoas pegarem várias religiões e fazer o próprio modelo de religião para ela. Então, assim, você pode falar que você é da Wicca, católico e umbandista. A outra pessoa fala, eu sou da Wicca católico, mas eu sou espírita também. Então, cada pessoa vai ajustando. E nesse processo, acaba que elas já estão abertas para outras experiências religiosas e muitas vezes os psicodélicos são associados a experiências religiosas, né? E muito para expansão da mente, para conseguir, às vezes as pessoas não têm nenhuma religião e aí passa a significar de outra forma a realidade delas. Então tem muito desses depoimentos e tem pesquisas também mostrando que ateus, por exemplo, que usam psicodélicos, uma parte deles não é que se tornam religiosos, não se tornam. Eles se tornam uma pessoa mais, tipo, agnóstico. Tá bom, tô mais aberto a... Já deu um passo, né? Então assim... Não foi uma experiência necessariamente religiosa, mas espiritual, né? Espiritual. Então, isso também é usado em muitas religiões. Então, acaba que o Brasil tem uma pluralidade as pessoas conseguem comportar tudo. E aí você vai para outros países, às vezes eles nem entendem o que se passa no Brasil em relação à religião. Então, o estudo do psicodélico no Brasil é super importante, porque vai atingir justamente esses grupos que estão querendo outras experiências, estão querendo outros estados de consciência que às vezes essas substâncias também pode
pode acarretar para a vida da pessoa, né? E são substâncias que também eu acho que as pessoas estão tendo mais conhecimento sobre, mas o conhecimento também tem que ser aliado a que também pode ter efeitos negativos, né? A pessoa pode ter uma bad trip. Como que ela vai lidar na hora? Será que todo mundo sabe, né? Como lidar com isso? Como acalmar uma pessoa que tá tendo aquilo. Então, às vezes, o uso vou usar porque fulano usou, aí viu não sei das quantas, não sei. Mas pra você a experiência vai ser diferente. Pode ser positivo ou negativo, depende do que a pessoa tá pensando também, do que ela tá passando, então... Qualquer droga, seja psicodélico ou qualquer outras drogas, vai depender de onde a pessoa usar. Por exemplo, se você está usando aqui num ambiente que é seguro, você sabe que não tem... Tem menos chance de uma bad trip, né? Você fica mais tranquilo. Se você tá estressado no Exato. dia, e aí você tá com medo, sei lá, de alguém chegar e você não quer que fulano chegue em casa, mas você volta, você já vai usar assim. Aquele pensamento vai ser acentuado, né? Então assim... Você arrumar o contexto antes de fazer o uso da substância é algo essencial, e às vezes não é pensado. Não é assim, vou usar aqui no cantinho. Calma, né? Tem todo um processo, né? Quase que ritualístico religioso a esse ponto, né? Até o álcool, se você for beber num bar que tem muita briga, não sei o quê, você já vai ficar meio assim. Diferente de você estar já fica mais impulsivo, assim. Você tá em casa, bebendo com amigo... É diferente. Então, nos psicodélicos, principalmente, as pessoas querem ter a experiência que o outro teve. Não, você vai ter a sua experiência, porque depende também dos seus processos mentais, que são diferentes do outro. Mas exatamente. É um tema bem interessante. E aqui no Brasil, né, a gente tem o chá de Santo Daime, né, a ayahuasca, né? Você quer falar disso também? Sim, então tem muitas religiões que... e utilizam disso, e são religiões que acabam entrando nessa onda das religiões que as pessoas estão querendo experimentar, né? Desse novo que a população tá. Eu acredito que essas religiões tradicionais, elas estão perdendo um pouco de força porque não respondem todos os indagamentos das pessoas e também, às vezes, não estão adaptadas à realidade que é hoje em dia, da rotina das pessoas. Então, as pessoas estão buscando muito religiões que oferecem, né, também essas experiências psicodélicas por conta disso, por conta de anseios, né, psicológicos, anseios do dia a dia, que os psicodélicos muitas vezes podem transportar a pessoa para uma coisa que ela não experimenta num estado normal, assim, do dia a dia dela, né? Então, e também tem muito desses grupos serem grupos também de convivência. Então, você vai lá para conviver, Dá um você senso tem de pertencimento para a pessoa, muito pertencimento. Então, a pessoa tem esse senso... Isso está crescendo muito, né? Esses grupos. Então, eu acho que a questão do crescimento é uma questão importante para se pensar, para as pessoas fazerem o uso sabendo de toda essa questão contextual, de predisposições, né, psiquiátricas que a pessoa tenha na família, né? Às vezes não é muito indicado fazer o uso ou não. Como que os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos entram nesse contexto? E qual é a sua visão sobre esses dois grupos? Olha, são grupos que eles têm uma base religiosa, e quando eu digo base religiosa, não é uma religião em si, mas eles usam muito de elementos da espiritualidade para isso. São grupos fortes e eles acabam ajudando uma parcela das pessoas, mas nem todo mundo tem um perfil para alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Então, eu tenho algumas ressalvas em alguns tipos de abordagem deles, porque eles têm uma visão, às vezes, muito estigmatizada da pessoa que faz uso de drogas. Então, a pessoa tem que estar limpo. Só a palavra limpo, você está pressupondo que a pessoa está suja se usa drogas. Então, assim, já é uma conotação muito Já negativa. apontando o dedo, falando que ela tá errada, que ela tem que se limpar, sabe? Sim. Então, assim, eu não sou contra esses grupos. Eu acho que eles ajudam muito as pessoas. Eles criam aquilo que você até citou, né? Desse senso de pertencimento. Isso é excelente. Isso, às vezes, é importante. Então, o tratamento de pessoas com dependências, não vai ser bom para todo mundo o mesmo tratamento. Então, tem pessoas que se dão super bem no Alcoólicos Anônimos ou no Narcóticos Anônimos e para ela faz sentido. Mas não é para todo mundo. Tem pessoas que para aquelas regras, aqueles passos assim muito quadrados, para ela não faz sentido e não faz muito parte da realidade dela. Você tem um tratamento mais individualizado, né? Então assim... Do que mais universal, do que mais coletivo, né? Ok, isso funciona para essa pessoa, depois isso funciona para essa pessoa, né? Talvez seria melhor, né? Sim. E eu acho que assim, eu penso o seguinte, qualquer tratamento que a pessoa for fazer ou acompanhamento, porque eu
Não sei se é muito tratamento isso que a gente fala, chama de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, né? Mas esse acompanhamento, qualquer acompanhamento que a pessoa vai fazer, tem que também fazer sentido para ela, tem que se sentir tranquila naquilo lá. Então, às vezes, a pessoa tá num momento muito vulnerável, né? Ela quer alguma ajuda, vai num grupo desse, não se identifica e fala, acabou, não vou conseguir me tratar. Mas não, calma, tem outras coisas. Às vezes vai num CAPS AD, e não é bem tratado, não são todos os CAPs que são bons, mas tem uns que são muito bons. Então depende, nós somos seres humanos, a gente gosta de ser bem tratado, bem recebido, igual quando eu cheguei aqui, fui super bem recebida, as pessoas se sentem mais tranquilas, melhores, então assim, isso também perpassa o tratamento. Então assim, eu tenho ressalvas com alguns tipos de abordagem, mas eu entendo e percebo o quanto é importante, assim, o quanto acaba que pega uma parcela que o governo não consegue dar esse acesso às pessoas tão massificado de tratamento. Porque quando você vai num site do AA, do NA, tem um sempre do lado da sua casa. CAPS AD, às vezes, não tem do lado da sua casa. Então, você é mais propenso a ir num tratamento que é mais próximo à sua casa ou mais longe? Então, assim, se tivesse mais tratamentos muito mais próximos, eu fiz um levantamento esses tempos, e você perguntou disso. Na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de, se não me falha a memória, uns 60 CAPs, álcool e outras drogas. Mas grupos de ajuda mútua e comunidade terapêutica, tudo junto, tem mais de 1.300. Então, assim, a gente percebe que esses tratamentos mais voltados à questão religiosa, à questão mais espiritual, eles são muito mais numerosos. Então, são mais de fácil acesso às pessoas. Então, às vezes, pensar nesses outros serviços, que sejam serviços mais seculares também, ou com outros tipos de abordagem, para estar perto de quem precisa. E às vezes nem a realidade não é aquela. Então eu acho que eles cobrem uma parcela dessa deficiência que a gente tem, às vezes, de serviços para abarcar e para responder questões para essa população que precisa, né? Pessoa com dependência. É assim, que é absolutamente necessário, né? Todos merecem ter esse tratamento. Sim. Realmente, cada um, né? Porque nesse processo, né, muitas pessoas são excluídas, né? Mas realmente é fazer uma política que inclua todos mesmo. E inclua as famílias também, porque a família sofre muito e muitas vezes elas não têm todo esse respaldo de como lidar se a pessoa está em crise em casa. É um trabalho conjunto, né? A família também faz parte desse processo. Né? Faz parte. A família, às vezes, é um fator que pode ser de risco, pode ser uma família muito, enfim, ruim, nem toda família é. Claro, toda família tem seus problemas, mas tem umas que são, às vezes, o desencadeador da pessoa ter mais problemas. Sim, a própria questão do abuso familiar, né? É um incentivo também, né? Mas tem famílias que, às vezes, elas querem ajudar, mas não sabem. Então, esses serviços, eles também deveriam ajudar. Tem alguns grupos, né? Principalmente em CAPS AD, tem grupos com famílias, mas acaba que é um número pequeno de grupos. E as famílias são numerosas, elas precisam ser tratadas também, porque lidar com uma pessoa com dependência não é fácil, porque a pessoa às vezes está motivada, às vezes não está, e você não sabe muito, por exemplo, o que é motivação. Você acha que a pessoa tem que estar motivada todo dia, mas ele me falou ontem que queria parar, hoje já não quer mais, como assim? Mas a vida é assim, hoje eu acordo super feliz, motivada, amanhã eu posso acordar meio triste. Totalmente. Ninguém vai acordar motivado todo dia. Entender também que o processo, às vezes a pessoa para de usar e às vezes volta a usar, acontece na maioria dos tratamentos. Então, às vezes a pessoa tem, não é legal chamar essa palavra, mas as pessoas entendem, uma recaída, e aí a família fica desesperada, voltou a usar, acabou tudo. Não quer acabou tudo, não quer dizer que todo o tratamento que ele fez atrás não valeu. Isso faz parte do processo. Então, a família entender também todo esse processo que é o tratamento da dependência também tranquilizaria eles. Nossa, isso é uma perspectiva fantástica, né? Porque todo mundo pensa, né, que, né, como você falou, né, a recaída, né? A recaída é o fim de tudo, mas não, agora que você falou que é parte do processo, isso dá muita esperança em muitas pessoas. Isso é espetacular. Né? Faz parte do processo. Você vai voltar. É só um momento que você vai voltar, né? E é aquela coisa dos ciclos mesmo, igual quando as pessoas querem fazer dietas. Dieta é muito difícil fazer. Hoje você acorda geralmente a dieta começa na segunda, né? Você acorda na segunda-feira super motivado, começou a fazer, aí na quinta tem aquele, aí você desanima. Normal.
Então, Eu comi assim, um hambúrguer, é o fim de tudo? Lógico que não. então as pessoas entenderem isso, entenderem que às vezes não é, a pessoa não tá melhorando porque ela parou totalmente. Às vezes diminuir é melhor para ela. Ou às vezes trocar a substância. Tem alguns E estudos acostumar mostrando. com o ritmo pra pegar um ritmo mais forte depois, né? Tem alguns estudos mostrando, por exemplo, que pessoas dependentes de cocaína, às vezes com o uso da maconha diminui a cocaína e começa a ter uma vida com mais qualidade de vida. Porque a dependência de drogas não é só a pessoa ter uma tolerância à substância, não é isso. Faz parte isso, a pessoa ter tolerância e buscar a substância, mas a dependência de drogas era caracterizada pelos prejuízos que a pessoa começa a ter na vida dela. Então, assim, os prejuízos aliado ao consumo diário, consumo recorrente, a pessoa querendo mais quantidades para conseguir aquele estado que ela tinha inicialmente, tudo isso é a dependência de drogas, não é só o fato da pessoa usar ou não usar. Não, mas é espetacular, realmente. Você está dando esperança, né, para milhões de brasileiros, né? E isso é fantástico, né? Realmente, a recaída, né, como você falou, não é o fim. É simplesmente parte do processo e vamos continuar lutando, né? Isso é espetacular. Sim. Então, assim, entender isso, tanto a pessoa, porque às vezes a pessoa que tá lá em tratamento, ela não entende isso. Então, ela mesma acha Ela que, se sente mal, né? Sim. voltei a usar, acabou. Nossa, eu tava indo tão bem, acabou, aí desanima, aí não sei o quê. Então, isso é antes de começar o tratamento. É uma das coisas que os profissionais devem fazer. Pode acontecer isso. Não quer dizer que vai, mas pode. Não Se sinta acontecer, culpa, faz parte. eu não vou falar, você voltou. Não. Então, às vezes, esses grupos de A e NA, eles acabam... A pessoa acaba até perdendo a medalhinha, né? De quantos dias estava abstinente. É um tipo de punição. Exatamente. Não Agora, é legal esse tipo de punição. Total, Porque, sim. assim, a pessoa... Tudo, ela, sei lá, ficou 3 meses sem usar drogas, aí voltou a usar, perdeu os 3 meses, aí tem que voltar do zero. Calma, não é assim. E se a pessoa vê, né, que ok, né, eu tive, né, de novo, na recaída, né, eu tive a recaída, só que as pessoas não estão me julgando, os profissionais não estão me julgando, eu quero continuar aqui, né, eu quero continuar no processo, né, eu estou num ambiente amigável, que vai me aceitar pelos meus erros, né, qualquer coisa. Sim, e não me julgar, né. Essas coisas básicas de como funciona o processo, de que a motivação não é algo que você vai estar todo dia com a mesma motivação na vida, não acontece com ninguém, incluindo pessoas que têm dependência de drogas, né? E levar a coisa muito mais, de forma mais informativa. Mais humana e realista, né, porque todos nós, a gente também às vezes não sente motivação de ir na academia, né, de fazer uma dieta, isso são com pequenas coisas, né, com outras coisas, né, então... E uma coisa assim que eu tinha até falado, né, que em Portugal as pessoas falam sobre o seu consumo de forma muito mais tranquila. E eles até teve uma situação que eles começaram a me ensinar como que eles gostavam que o cachimbo lá de crack fosse feito. E aí eu comecei a olhar aquilo, interessante saber. E aí eles falaram uma coisa que eu não tinha pensado até então. E que a gente não pensa, porque a gente pensa assim, a pessoa é dependente de crack. Gosta de fumar lá e pronto. Mas tem um hábito parecido com tabaco, por exemplo. Eu gosto assim. Tem, assim, depois que eu, sei lá, tomo café, depois que eu acordo. Então, também tem essa coisa do hábito. Então, algumas drogas a gente aceita o hábito. O tabaco, é muito fácil, né? Você sabe que geralmente as pessoas bebem um cafezinho e vão fumar. Almoça e vai fumar, gente que é dependente de tabaco. No crack também acontece isso. Então, a pessoa entender que para ela também essa associação da forma até de usar e de como ela gosta de usar, do ambiente que ela gosta de usar, do que ela associou ao uso, também faz parte do processo, né? Se a pessoa quer parar de usar. É quebrar essas coisas, né? O que é o gatilho, o que motiva, né? Quebrar comportamentos. É uma coisa difícil, porque a gente acaba agindo todos os dias, a gente acorda, vai tomar café, faz tudo muito parecido. Já é automático. Já é automático. Então, quebrar esses hábitos é algo difícil de fazer. Mas é algo que tem que ser informado antes da pessoa começar o tratamento. Existem hábitos, vamos pensar nos seus hábitos também. Já que a pessoa quer mudar, né? Não é o profissional que impõe a mudança na pessoa, né? Assim, é tudo um processo, né, psicológico, né, de acompanhamento, né? Realmente é uma nova amizade, é um novo mundo que você cria, né? Sim. Isso que é fantástico, né? Você tá realmente introduzindo, né, um novo mundo, né? E às vezes a gente pensa em tratamento, a gente pensa ir no CAPS, fazer um grupo.
Mas o tratamento é algo global. Às vezes a pessoa começa a fazer exercício físico, fazer outras atividades. Tudo isso faz parte de um tratamento. O tratamento não é só ir lá e conversar sobre o seu uso, blá, Mudar blá, o blá, e ver foco, se né? Para atividades, né? Hobbies, realmente. Né? É tudo isso, é tudo que envolve a vida da pessoa, e cada pessoa vai envolver diferentes coisas. E por isso que é muito singular, é muito individualizado, porque para uma pessoa pode fazer sentido começar a fazer exercício físico, para ela vai ficar de fato bom, aquilo é legal, para outras pessoas aquilo pode ser uma tortura. E às vezes não, às vezes é melhor, sei lá, começar a visitar o filho que não visitava. Então é muito particular e às vezes não é só você, vou começar a frequentar o grupo. Isso pode dar insights para você, isso é legal, mas é entender que o tratamento envolve várias áreas da sua vida ao mesmo tempo. Então, assim, é uma mudança, é chacoalhar, né, a vida da pessoa e entender todo esse processo, né? Isso é espetacular, né? Então, né, resumindo, né, conhecer a pessoa, né? Ser amigo da pessoa, entender a pessoa e não julgar a pessoa, né? E falar, não, a causa é a droga, é isso. Associar a pessoa à droga e acabou. Não, não. Vamos entrar no mundo da pessoa. Né? Sim. Isso que é realmente o processo. 2 perguntas aqui, né, para encerrar. Qual é a sua visão da força da crença para uma vida melhor? Para uma pessoa, né, seguir uma vida melhor? Isso inclui, né, religião, ateísmo, qualquer coisa. Mas a pessoa ter uma crença, como ela conduz uma vida melhor por ter essa crença? A força da crença, justamente esse termo, foi um termo que eu estudei muito, foi um dos focos no meu doutorado, entender a força da crença. E por que eu comecei a estudar a força da crença? Por que esse tema me chamou a atenção? Porque eu comecei a observar alguns estudos na área da saúde em geral, que eles começaram a ver que pessoas com uma religiosidade alta tinham menos depressão, menos ansiedade, melhor qualidade de vida em comparação a pessoas com religiosidade baixa. Mas esses estudos também começaram a observar que ateus também tinham melhores resultados de saúde em comparação a agnósticos. Ou seja, para esses pesquisadores, o que fazia diferença é a força da crença, não o conteúdo. Poderia ser a força da pessoa não acreditar ou a força da pessoa acreditar em algo. Ter uma certeza, né? Ter uma certeza. Isso começou a aparecer na área da saúde, foi o que eu tentei fazer na área de drogas, ver se essa força, ela faria as pessoas usarem as drogas de forma mais prejudicial ou não, ou usar mais drogas ou não, e eu não vi resultado nenhum, a força não fez diferença nenhuma. Só que para esses outros desfechos de saúde, de depressão, de ansiedade, essas coisas, para esses estudos, você ter uma convicção maior, seja na descrença ou seja na crença, seria algo que melhoraria um pouco a qualidade de vida das pessoas. Mas é importante frisar que isso é um resultado ainda muito novo, que não dá para eu afirmar assim, se a pessoa é mais forte na sua descrença ou na crença, ela vai ter melhores resultados de saúde. Então, eu não vi efeito no meu doutorado e essas pesquisas elas ainda são muito novas, então eu acho que tem ainda muito o que entender sobre crença das pessoas, porque a crença ela move muita coisa, move o comportamento, move a forma de você se portar no mundo, mas acaba que, por exemplo, em países onde a maioria das pessoas são religiosas, as pessoas que não são religiosas elas tendem a ficar ter menor qualidade de vida. E em países onde as pessoas não são religiosas, as pessoas religiosas tendem a ficar melhor. Que em países onde as pessoas são de maioria não religiosa, as pessoas religiosas têm uma qualidade de vida comparada a elas. Só que em países de maioria religiosa, como o Brasil, pessoas não religiosas, elas tendem a ter uma qualidade de vida menor. É como se, quando no país a maioria das pessoas são religiosas, as que não são, a minoria, tende a ser mais julgada. Então, aquele senso de isolamento, né? Não pertencimento, talvez seja isso, né? A questão social, né? E na área de drogas tem um resultado muito interessante que eles fizeram uma pesquisa em vários estados americanos, estados que são mais católicos, estados que são mais evangélicos, estados que são mais não religiosos, e eles perceberam que estados americanos que são mais evangélicos, que a população, né, tem maior número de evangélicos, eles tendem a usar menos drogas. Só em comparação aos outros estados, católico, enfim. Só que os estados que são
na sua maioria evangélicos, eles tendem a ter maior índice de dependência de drogas. Ou seja, uma das conclusões dos autores é que as pessoas se sentem muito... Elas não se sentem à vontade para falar do seu consumo de drogas. Então, elas acabam, quando vão falar, já está num consumo muito avançado. Fica embaixo do tapete. Embaixo do tapete. Então, assim, elas não têm tanta abertura para falar isso, porque elas estão em contexto muito evangélico, né? Que acaba não tendo, né? O evangélico geralmente não aceita muito o consumo Voltando de para aquela drogas, questão do né? estigma social, né? E aí, isso é um resultado muito interessante que mostra o quanto censurar o uso, seja de qualquer droga, isso pode agravar o problema, né? Porque por mais que os outros estados usem mais drogas, e deveria ser maior o índice de pessoas dependentes nesses estados. Mas não, a coisa foi ao contrário. Então, assim, a religião, ela pode exercer diferentes papéis na vida da pessoa, dependendo do contexto também, né? Então, essas pessoas estão inseridas num contexto mais evangélico. Agora, isso não é para vocês acharem que, evangélico, né? A pessoa que é evangélica não fala sobre o consumo e fica dependente. Não é isso, é só um dado, assim, de curiosidade para a gente começar a pensar o quanto as crenças, elas também podem, né, acabar fazendo com que as pessoas inibam, né, conversar sobre aquilo, conversar sobre drogas, porque acha que o outro não vai aceitar, ou vai falar para elas pararem totalmente, né? Já tem todo aquele sistema social já montado, já modelado, né? Então a pessoa se insere nisso, né? O que a pessoa pode falar, não pode falar, né? A pessoa tem esse estigma, né? Sim. E muitas vezes o consumo de drogas em algumas, principalmente religiões neopentecostais, é tido como demônio, né? Então, como você vai falar para alguém que você tá usando e você tá com um demônio, então, no corpo, né? Se para eles o uso de drogas é o demônio. Ninguém você quer vai ser falar que tá ostracizado. endemoniado? Exatamente. Ninguém quer ser ostracizado pela família, pelo grupo de amigos. Então cria, né? De novo, né? Aquele estigma, né? Aquela repressão, né? Então você faz isso de forma mais escondida, né? Para também não ser estigmatizado na sua comunidade. Esse é o paradoxo, né? A pessoa faz isso de maneira escondida, a pessoa não fala, aí sim que o problema acaba se agravando, né? Sim. Esse é o paradoxo, né? Mais você reprime o problema, mais ele cresce, né? Que é que nem a panela de pressão, né? O vulcão, assim, mais você reprime, mais ele explode. É uma boa analogia. E, Camila, aqui uma última pergunta aqui para encerrar. Né? Você com todo o seu conhecimento, todas as suas pesquisas, né? Todas as suas contribuições maravilhosas, né? Para psicologia, para biologia, né? Por favor, fala pra gente, né? Você tem alguma perspectiva futura, assim, para suas pesquisas? Tem algum tema que você queira pesquisar no futuro, que você tem em mente? Sim, agora eu tô numa transição, né? Eu estou terminando o doutorado, já tô naquela fase de transição da vida, assim, que a pessoa fica um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando que você pega o seu doutorado? Julho. Julho? Agora então? Já é uma doutora, a gente já pode considerar doutora. Já. Não, ainda não sou doutora. Em julho, se tudo der certo, serei doutora. Por enquanto, sou só mestre. 5 meses, né? Passa rápido. Passa rápido. Então, assim, a minha intenção é continuar os estudos na área de drogas, que é a minha paixão, é algo que eu amo, e os estudos na área de religiosidade, mas agora eu vou começar a caminhar um pouco para entender o preconceito de determinados... Se existe alguma diferença, né, no preconceito relacionado ao consumo de drogas de grupos variados, religiosos. Então, continuando nesses estudos de drogas, mas focando um pouco mais no preconceito, né? Como as pessoas enxergam a pessoa que faz uso ou a pessoa que tem uma dependência de drogas. E aí, isso eu vou tentar relacionar com a religião e vamos ver o que vai dar, né? E você pretende, né, escrever livros, lecionar em universidades? Então, na verdade, eu tô mais com os artigos científicos, inclusive essa pesquisa que eu falei que não deu resultado, eu publiquei, sem resultado, olha, gente. Então, a ciência não publica só resultados positivos, ela pesquisa, também sim. publica resultado negativo. Inclusive, eu coloquei na minha página lá o link da pesquisa que... É informação do mesmo jeito. Que é informação. Né? Saber que não tem uma associação também é informação. Então, eu tô mais nessa área de publicar. Eu tenho intenção de publicar um livro, se alguma editora estiver disposta a me patrocinar, eu estou aqui. Mas, brincadeiras à parte, eu tenho intenção de fazer um livro, não vou divulgar ainda o tema, porque eu ainda estou nesse processo de pensar, mas isso seria para futuramente. Agora eu ainda continuo na pesquisa, que é minha paixão e é algo que eu gosto bastante de fazer.
E aí você realmente, né, com todo, você abrindo os nossos olhos, né, trazendo essas novas perspectivas, você realmente, né, vai realmente mudar o futuro do nosso país e do nosso planeta, realmente, né? Nossa, eu tô me sentindo agora. Eu tenho certeza porque, não, você falou muitas coisas interessantes, né? Porque eu espero, né, com tudo que você falou, né, e com todas essas mudanças que você está trazendo, talvez daqui a 50, 100 anos, 200 anos, pensando a longo prazo, a gente veja, né, o usuário como nosso aliado e não nosso inimigo, né? Não além que é o que a gente tem hoje no presente, né? A gente, né, como é que é o termo técnico para recaída, né? Eu lembro que você falou. Voltar ao padrão anterior. Então, exatamente. Então, voltar ao padrão anterior, que a gente De veja, consumo. que a gente veja o padrão anterior de consumo não como fim, mas como parte do processo. Tomara que daqui a 100, 200 anos, pensando a longo prazo, a gente tenha essa mentalidade, né? Onde a gente tem essa mentalidade mais humana, de estar próximo, né? Da pessoa que está passando por isso. E obrigado por começar essa revolução Não, importante. eu espero realmente que isso aconteça, que eu acho que é aquela coisa, é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que vai gerando frutos, né? Outras pessoas vão se interessando, pessoas ouvindo o podcast, ouvindo outros cientistas falarem, porque no Brasil a gente tem muito cientista na área de drogas e cientistas que fazem um trabalho muito bacana, assim, que a gente tem que ressaltar. Então eu espero que esses trabalhos vão dando fruto, né? E vão atingindo também a linha de frente, profissionais que estão na linha de frente, que estão lidando, porque às vezes o cientista fica fazendo suas pesquisas. Mesmo que seja pesquisas de campo, né, igual eu fiz em Portugal, que fiz uma etnografia, entrevistei pessoas, mesmo que sejam pesquisas que você está em contato com as pessoas, ainda você fica, né, numa parte muito que não é na linha de frente, né? Você não está em contato o tempo todo com as pessoas que fazem uso ou que as pessoas estão em tratamento. Então, eu espero que esteja aliada a teoria, os achados científicos e a prática. A teoria é feita para a prática. É, isso. Então, é essa união de coisas. Porque um esforço só de achar evidências, se elas não são colocadas em prática, não vale de nada, é só mais um achado lá publicado, as pessoas nem sabem que existe e a prática continua na mesma. Mas tudo realmente começa no campo das ideias, né? Através das ideias que a gente consegue mudar o mundo, né? Sim. Vamos lembrar de Platão e Aristóteles, né? Eles mudaram o mundo com as ideias deles, né? Então, realmente, tudo começa no campo das ideias, na teoria e depois, como você falou, né? Na prática mesmo. Então, sim, e a união de esforços. E eu acho que uma coisa que tem que ser atingida, assim, e já deveria ter sido, é na área de prevenção mesmo. A prevenção é muito mal feita. A prevenção nas escolas públicas é ainda... A gente tem muito disso no Brasil, né? Por exemplo, a saúde pública, né? A gente quer tratar a doença depois que ela chega, né? A gente não quer prevenir, né? É assim, pregar assim, nas escolas públicas para os adolescentes musiquinha contra a droga. Droga mata, aí leva lá a pessoa que acabou com a vida dela, e aí atribui a droga, e é sempre esse medo, essa coisa. E isso ainda acontece muito em escola pública. E eu acho, e às vezes é a polícia, né, que vai lá, fala da droga no âmbito criminal. Então, esse âmbito da saúde, da prevenção, ainda é muito, muito, muito fraco aqui no Brasil. Então, assim, tem que atingir as crianças, tem que atingir os adolescentes, né? Que é um grupo muito vulnerável para ideias diferentes, para experiências diferentes. É como atingir eles, né? E sem, né? Como a gente estava falando aqui na entrevista, né? Sem julgar, né? Sempre com compaixão, né? E também mostrando para os pais que você falar desse assunto, você não está estimulando o consumo de drogas. Porque essa é a maior preocupação dos pais. Então, muitos, eles têm receio, às vezes, do filho ir para uma palestra e achar que nessa palestra ele vai ser estimulado. Então, é um assunto tabu, não se fala. Eu não falo aqui, eu não falo ali. Se eu acho o filho com alguma coisa, aí sim eu vou falar, aí eu vou culpar. Então, e mais reprime, mais explode, né? Então eu acho que o CERN é bem esse berço da prevenção e da promoção de saúde mesmo e de informação. E o resto, as coisas vão acontecendo, né? Porque se tem informação, eu imagino que até as políticas, elas sejam melhores, né? Realmente, tudo começa no campo da informação, né? Sim. Teoria para prática. Né? Sim. Bom, entrevista espetacular. Muito, muito obrigado, Camila, por todo o seu conhecimento, por toda a sua paixão pelo tema. Realmente maravilhoso. E antes da gente terminar aqui, você tem alguma coisa mais que você queria acrescentar, comentar? Por favor. Obrigada, Lucas. Adorei vir aqui conversar. É um tema que, para mim, é muito caro.
que eu acho que dá para conversar sobre muitas coisas, né? Vai ramificando. Eu gostei bastante e obrigada por tudo. A gente que agradece. Mas agora a gente chegou aqui no momento da verdade. A gente sempre faz isso em toda entrevista. Eu fiquei até gelada agora. Aqui, ó, o momento O da momento verdade. da verdade. Dessas 5, você escolhe uma e é uma pergunta. São 5 perguntas, você escolhe uma pergunta e dá a resposta. Existe crime perfeito? Eita! Você acha que existe um crime perfeito? Olha, eu não sou dessa área criminal. Não tem certo ou errado. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não existe, porque já é crime, então não é perfeito. Mas eu não sei se na história se tem algum que foi tão perfeito que as pessoas não tenham nem pista sobre. Então, aí eu diria que não, e minha resposta vai ser só isso, gente. Não, excelente. Eu não sei sobre... Então não existe crime perfeito. Pra mim, não existe crime perfeito. Então Talvez essa é a nossa em resposta. séries. Eu adoro séries que o crime Eu tô assistindo Dexter agora. Ah, bom. Então, assim, eu Vários vi essa crimes- pergunta baseada no Dexter. A cientista foi embora e eu tô aqui pensando no Dexter. Não terminei, então provavelmente não vai ser perfeito dele também. Mas eu diria que não. Então, eu faço divulgação científica no Instagram, no @ciência das drogas. É ainda um trabalho de formiguinha, mas eu tento conversar sobre esses temas que a gente conversou um pouco aqui, de uma forma muito didática e também dando referência para as pessoas, porque não é só eu falei e vocês têm que acreditar, né? Então eu gosto de trazer materiais para as pessoas e discutir também, respondo muito mensagens, porque às vezes tem aquelas dúvidas assim que eu nem imaginava as pessoas tiram assim sobre drogas. E aí é um espaço de conversar sobre isso, de falar sobre esse tema, que às vezes é tabu. Então, se vocês quiserem, gostarem desse tema, siga lá a Ciência das Drogas. Excelente, Camila. E tem mais alguma coisa que você queira comentar, acrescentar? Não. Bom, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista fantástica. E, pessoal, esse foi o Pode Ser, aqui com a grande pesquisadora e daqui a pouco doutora Camila Chagas. E eu te vejo no próximo Pode Ser. Muito obrigado.